E aí, quarto ano, vamos ver mais um pouco sobre esses micro-organismos que infelizmente prejudicam a nossa saúde e precisamos ficar atentos, não é? Porque eles estão por todos os lugares, na água que a gente consome, né? E aí, nos alimentos crus. Então, nós precisamos ficar vigilantes, porque o nosso corpo é porta aberta para essas bactérias, vírus, micro-organismos como protozoários, fungos. Vamos nos cuidar, tá bom? Então vamos conhecer um pouco mais, vamos aprender um pouco mais sobre os protozoários e os fungos. Vamos lá? Então, nós vamos falar um pouco sobre os protozoários, sobre as doenças causadas por protozoários. Precisamos estar atentos, ainda porque nós consumimos alimentos crus, não é? Esses alimentos que a gente consome na nossa casa, menos risco, porque a gente tem a certeza que ele é bem higienizado. Eu acredito que esteja sendo bem higienizado, não é? Prevalecendo a nossa saúde. Mas em outros lugares, restaurantes, lanchonetes, padaria, onde a gente costuma comer um hambúrguer, principalmente com a saladinha, né? Um tomate, uma alface. Muito cuidado, meus amores. Infelizmente, esses protozoários, eles gostam, né? Eles se desenvolvem muito e ao serem instalados no nosso organismo nos causam muito danos. Diarreia, dores de barriga. Uma das doenças, podemos falar da amebíase, causa a ameba, não é? Causada pela ameba. E, infelizmente, essa ameba é uma verminose que é muito complicada para a gente ser tratada, para se tratar, né? A gente precisa de um tratamento bem severo, seguir à risca a medicação para que ela seja realmente eliminada, não é? O contato com a água contaminada, a gente corre o risco de contrair uma doença. Andar em lugares, estar em lugares em que o saneamento básico não é bom, é precário. Às vezes a gente tem, né, o privilégio de ir num local assim para ver a natureza, em contato com a natureza, toma banhos de rios. Muito cuidado, meus amores, que às vezes nesses lugares eles se proliferam, eles se desenvolvem, tá? Uma outra doença também que nós temos muito é a doença de Chagas, causada pelo barbeiro, né? Pela picada do barbeiro. O barbeiro, ele é um transmissor do Trypanosoma cruris. Então, quando ele pica a pessoa, a pessoa fica infectada, né, com esse protozoário, e ele vai causando danos lentamente, danos cerebrais e principalmente no coração, né? A pessoa pode levar 3, 4, 5, 6, 10 anos. Em um determinado momento o coração vai, crescendo, aumentando de tamanho e chega a um momento muito complicado. Às vezes pode levar até a morte. Então, cuidado nos lugares onde a gente anda, manter sempre os pés calçados, as mãos higienizadas, porque a higiene do nosso corpo é um fator principal para evitar esses tipos de doenças, tá? Vamos ver mais um pouquinho, tá bom? Um alerta muito importante para a gente. As doenças causadas por protozoários, elas podem ser evitadas, né? Se a gente evitar estar em locais em que não existe um saneamento básico, apenas se realmente não tiver como, não é verdade? Então, assim, o saneamento básico é ideal, né? Se manter o saneamento básico é ideal para se evitar essas doenças causadas por protozoários. E uma outra coisa é a higiene pessoal, tomar banho, manter as unhas cortadas, o corpo higienizado, não é verdade? Os pés calçados, manter a higiene das mãos, observar os alimentos que a gente consome, principalmente os alimentos crus, evitar comer carne mal passada. A carne ideal é a carne bem passada, porque mata a fervura, a quentura, não é? A temperatura alta, ela mata as bactérias. Se tiver, né, o animal contaminado, que a gente não sabe, infelizmente a gente não está, né, nos locais onde a gente compra esses alimentos, a gente não sabe, né? Evitar comer esse tipo de saladas, essas coisas, a gente precisa ser vigilantes, não é, gente? Talvez não seja nem tanto evitar, mas ficar atentos, não é? Essa questão de saladas cruas é bom a gente consumir dentro da nossa casa, porque a gente tem a certeza mesmo que ele está sendo bem higienizado.
E assim a gente evita alguns problemas, alguns danos à nossa saúde. Nós temos a amebíase, a malária, doenças causadas por protozoários, não é? A amebíase, a malária, a doença de Chagas e outras mais. Mas por enquanto a gente vai ficar apenas com essas, ok? Na doença de Chagas, causada pela picada do barbeiro, essa doença, ela nos transmite um problema muito sério, mas só que não é um problema que ele é cometido ali no momento. Ele vai trazendo danos à vida do ser humano ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da sua vida. A pessoa pode viver 2, 10 anos, mas num determinado momento aí começa a surgir os problemas cardiológicos, problemas cerebrais, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Andar calçado, manter as mãos limpas, as unhas higienizadas é uma das questões assim muito boas para que a gente possa evitar essas doenças do nosso corpo, tá? Além do saneamento básico e a higiene pessoal, essas doenças elas são transmitidas por alguns protozoários. E outras doenças, como a malária, a doença de Chagas, a gente precisa combater o vetor, não é? No caso, a malária, nós temos o mosquito, não é? O mosquito Anopheles, e é o causador da malária. E a doença de Chagas, nós temos o barbeiro. Vamos mais adiante. Para finalizar esse nosso conteúdo sobre os protozoários, as doenças causadas por protozoários, nós iremos falar também sobre a toxoplasmose, que é uma doença transmitida também por alimentos crus, não é? Como a carne principalmente, por isso que às vezes é bom a gente evitar, né? Essa questão de comer uma carnezinha mal passada, tem que ficar atento, né? Principalmente se a gente come esses tipos de alimento em lugares em que a gente não tem muita certeza se tem uma higienização, se tem uma boa fiscalização dos alimentos que estão sendo preparados ali naquele local, naquele restaurante. Então, muito cuidado, porque o nosso corpo ele é porta aberta para esses tipos de micro-organismos, não é verdade? Para esses tipos de doenças virais, bactérias, protozoários, enfim. Vamos ficar atentos, ok? Outra coisa, a toxoplasmose, além de ser transmitida por alimentos crus que a gente tá ingerindo, principalmente a carne, ela também é transmitida pelo contato que a gente tem com fezes e urinas de animais, principalmente gatos, animais domésticos. Quando eu estava gestante, eu tive que fazer um teste, né? A gente faz uns exames para verificar, principalmente a gestante, se você tem esse tipo de protozoários no seu organismo. Então vamos ficar atentos, o nosso corpo precisa de cuidados com a nossa alimentação, cuidados com a nossa higiene pessoal, para que a gente possa evitar esses tipos de doenças, né? Além dos protozoários, nós também temos os fungos. Fungos, ele não se prolifera apenas nos alimentos. O fungo também ele pode estar, né, no nosso corpo, ok? Principalmente nos lugares em que fica assim, os dedos dos pés mesmo, micose de unhas, são causadas por fungos. Então, o momento do banho, após o banho, enxugar os dedinhos dos pés, enxugar os pés, a parte da virilha, é fundamental para que a gente evite esse tipo de situação, esse tipo de problemas, né? Porque esses fungos, eles vão machucando a pele, pode ferir, pode trazer um ferimento e que demore mais uma cicatrização, ok? Vamos ficar atentos, tá bom, amores? Até o nosso próximo encontro. Estudem direitinho, façam a leitura do conteúdo, que isso só vai trazer benefícios para vocês. Conhecer, né, sobre esse reino protista de fungos, de bactérias, de vírus